Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês. Gostaria muito que vocês interagissem comigo. Ninguém é dono da verdade absoluta, mas cada um de nós temos em nós a nossa própria verdade, aquilo que nos deixa tranquilo, em paz, é a nossa verdade. Então, vamos conversar um pouco. Eu gostaria que vocês me respondessem nos comentários, curtissem os meus vídeos, para que o YouTube entregue para mais pessoas, porque a gente está num momento muito importante da nossa vida. Diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil, nós brasileiros estamos vivendo assim dias terríveis, podemos dizer, né? Diante de todas essas coisas que vem acontecendo aí. Só que o mais importante que eu quero falar para vocês não são obrigados a concordar com a minha opinião. E vocês podem responder, pode falar que não concorda ou concorda. E assim nós vamos seguindo em frente, dialogando. Porque o meu intuito aqui é dialogar, conversar, saber a opinião de vocês, para a gente chegar aonde a gente não deveria ter saído. Que é lá no começo ainda, eu não sei se vocês se lembram, mas o que a gente está vivendo hoje, ele foi implantado e vem sendo regado ao longo dos anos. É uma coisa hoje, uma coisa amanhã, uma coisinha ali, outra aqui, e vem trabalhando na mente nossa, vieram trabalhando na nossa mente, iludindo a gente, para que a gente fosse aceitando, engolindo, ó, de goela abaixo, tudo isso aí que a gente está vivendo hoje. Eu lembro assim que meus meninos eram pequenos, eu tenho 3 filhos, e eles ainda eram pequenos. E logo saiu o negócio aqui, Bolsa Família. É um assunto que ninguém não fala dele, nunca falou. Eu sei que esse foi um projeto que ajudou muita gente, mas no meu ponto de vista, é a minha opinião, e eu gostaria que vocês falassem a opinião de vocês. Deixa nos comentários. Isso aí já foi uma grande jogada da implementação desse governo aí para implantar a ditadura no nosso país. Ao longo desses anos aí, de quando começou, isso é só uma parte da história, dos laços que jogaram para a gente. E isso aí foi uma coisa muito bem pensada, vem trazendo isso aí devagarzinho, foi implementando, foi crescendo, foi pegando pessoas, foram, né, na intenção de ludibriar a mente das pessoas, dizendo que era uma ajuda financeira, baixa renda, que o povo não podia passar necessidade. Agora, veja bem, as pessoas que receberam Bolsa Família desde mais de 20 anos atrás, essas pessoas mudaram de vida? Hoje, olhando para elas, aquelas crianças lá daquela época, a mentalidade delas hoje, como que está a cabecinha daquelas crianças, né? Então, veja bem, eles acostumaram as pessoas, os pais daquela época, as crianças daquela época. Os pais daquela época hoje tá idoso, já, né? 30 anos atrás, digamos que uns 25 anos, vamos colocar assim, 25 anos. Mas foi antes, eu lembro ainda foi na década de 90 essa implantação aí da Bolsa Família. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, colocando isso aí, desde aquela época. Então, aquelas pessoas daquela época lá, os pais já tá mais assim, uns 50 como eu, né? E aquelas crianças hoje já são adultas. E eles vêm doutrinando essas pessoas para viver com pouco, para a pessoa não sonhar, para a pessoa não ter sonho, para a pessoa não crescer na vida. Aí vem com essa historinha de papo furado, que todo mundo tem que ser igual, igualdade para todos. Da onde que nós vivemos num país que a gente tem igualdade? Eles estão batalhando e batalhando muito para que chegue a um tipo de igualdade que eu não quero para mim, você não quer para você, eu tenho certeza, que não é pegar o pobre e subir ele num patamar mais elevado. Não, eles querem pegar os que estão mais em cima e descer para baixo.
Então, o que eu venho falar aqui? Eu não quero que vocês me entendam mal, eu mencionar Bolsa Família, essas coisas. Não, o Bolsa Família foi de ajuda. Não, a gente tem que reconhecer que foi. O erro nisso aí foi fazer com que as pessoas não não tivessem interesse para trabalhar, ter um dinheiro a mais, comprar uma coisa a mais. O que eu estou falando é da doutrinação, acostumar a pessoa a viver com pouco. Olha o que nós estamos passando hoje. Já foi plantado lá atrás, a sementinha cresceu e agora está aí florescendo e nós estamos colhendo os frutos dessa sementinha agora, né? Então, gente, por favor, vamos acordar. Nosso Brasil, o nosso país, é um país imenso. Ele é um país que todo mundo pode viver bem aqui. As nossas riquezas naturais. Gente, se você dá um rolê pelo Nordeste, o tanto de lugar bonito que tem, tudo à beira-mar. Nós precisamos nos conscientizar do que a gente tem e de que a gente não usufrui de nada disso. Então, vamos despertar, vamos acordar. Por favor, eu peço a vocês que prestem atenção no que eu estou falando, faz uma autorreflexão de tudo isso que eu estou falando aí. Se vocês verem que tem fundamento, ok, beleza. Escreve aqui no meu canal para vocês receberem mais conteúdo como esse. Eu quero trazer aqui algo importante também sobre política. Eu sei que muita gente não gosta de falar sobre política, mas diante de tudo isso que está acontecendo aqui, a gente precisa falar sobre política. Eu sei que é um assunto que muita gente não gosta, mas a gente precisa conversar sobre política. As eleições estão aí o ano que vem, né? Se tudo der certo, com a graça de Deus, a gente vai ter eleição novamente. Então a gente precisa conversar sobre política, como fazer política, como cobrar dos nossos candidatos aí que na época da eleição eles fazendo promessa. A gente vai ter que aprender a exigir desse pessoal aí a não fazer com promessa, mas a fazer compromisso com a gente e cumprir com o compromisso que fizeram. A gente tem que parar de delegar a nossa vida nas mãos dos outros. Mesmo que a gente coloque um representante lá em cima, a gente vai ter que ficar de olho, de perto, entendeu? A gente não pode mais deixar que essas coisas vêm fazendo o que está fazendo aí hoje, com as nossas vidas, a vida das nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, né? Então pensa um pouquinho, reflete nisso aí, faz uma auto-reflexão e, por favor, conversa comigo, deixa nos comentários se vocês achou fundamento no que eu estou falando aqui, se eu tenho ou não razão. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que eu sou dona da verdade absoluta e cada um de nós tem a nossa verdade, né? A minha verdade é essa. Não sei se é a verdade de vocês. Mas, por favor, comenta, compartilhe e me siga aí para mais. E vamos conversando. É importante que a gente converse, é importante que a gente dialoga uns com os outros, porque assim eu vou aprendendo. O meu objetivo é aprender, gosto de aprender. E um beijo a todos, muito obrigado. E estamos aí. Fiquem comigo. Gratidão a todos.